Oi, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos continuar nossa aula com operações com números racionais e hoje eu vou explicar sobre a potenciação e a raiz quadrada. A potenciação, esses exemplos que eu vou dar, a gente vai começar com a base, é um número racional, e o expoente vai ser um número natural. O que é isso? Na base, a gente pode ter uma fração, como é esse exemplo aqui, e um número decimal, que é um número com vírgula. Então, eu vou explicar esses dois tipos de exemplos. E os nossos expoentes aqui, eles vão ser números naturais. Números naturais são aqueles números sem sinal, né? Todos os números positivos. Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui é menos 3/5 elevado ao quadrado. Então, o que é isso? Quando a gente tem esse parênteses aqui, ó, tá indicando que a gente tá elevando a fração toda ao quadrado. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Então, quando a gente tem o expoente 2, nós sabemos que teremos que repetir a base 2 vezes. Então, eu repeti aqui o menos 3/5 2 vezes. Aí, vai cair na multiplicação de números racionais que eu expliquei na aula passada. Como que é? Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, multiplica em linha reta. Lembrando uma coisa, pessoal, a regrinha de sinal. Então, quando a gente tem dois sinais negativos, o nosso resultado vai ser um número com sinal positivo. Então, nós temos aqui negativo com negativo e o nosso resultado vai ser positivo. 3 vezes 3, 9. E 5 vezes 5, 25. Esse é o nosso resultado. Agora, tem um exemplo aqui que é um número decimal. Nós temos as duas maneiras de resolver. Ou eu transformo esse número decimal em uma fração e resolvo ela igual ao exemplo da primeira, ou eu vou multiplicar esse número decimal 2 vezes, porque ele está elevado ao quadrado. Então, é menos 3,5 que multiplica 3,5. 3 inteiros e 5 décimos. Vou fazer aqui do lado, porque eu gosto de armar para resolver. Como é uma multiplicação, a gente não tem necessidade de colocar a vírgula embaixo de vírgula. A gente só coloca vírgula embaixo de vírgula quando é uma soma ou uma subtração. Quando é multiplicação, nós temos que observar as casas decimais. Então, nós temos aqui uma casa depois da vírgula com uma casa depois da vírgula. Então, no nosso resultado, vamos ter que contar duas casas após a vírgula e colocar a nossa vírgula aí. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 3, 15, mais 2, 17. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Somando aqui, 7 mais 5, 12, vai 1. 1 mais 1, 2. Meu resultado foi esse aqui. Agora, nós vamos colocar a nossa vírgula. Uma casa, duas casas. Meu resultado, vamos contar duas casas e colocar a vírgula. Lembrando do sinal, negativo com negativo, meu resultado fica positivo. Então, esse é o meu resultado. 12 inteiros e 25 centésimos. Esses exemplos, pessoal, eu tirei na página 22, tá bom? Página 22 da nossa apostila 2. Agora, nós vamos passar para a raiz quadrada. Raiz quadrada exata de um número racional.
Vamos lembrar algumas coisas aqui que eu expliquei quando a gente começou nos números racionais. Raiz quadrada de um número negativo é impossível no conjunto dos racionais. Por quê? Porque não existe um número racional que elevado ao quadrado resulte num número negativo. Por quê? Nós sabemos que a raiz quadrada é o inverso da potência e vice-versa. A potência é o inverso da raiz quadrada. Então, quando a gente eleva um número ao quadrado, nós temos exemplo aqui, ó. Menos 3/5 é um número negativo, um número racional negativo. Quando a gente eleva esse número ao quadrado, que é o expoente 2, o nosso resultado sempre será positivo. Então, não existe nenhum número que elevado ao quadrado resulte com sinal negativo. Então, nós temos, quando aparecer uma raiz quadrada de um número que é negativo, pessoal, esse resultado é impossível. Ele vai ser impossível em que é o conjunto dos racionais. Por esse motivo que eu expliquei. A gente sabe que o inverso da raiz é a potência. Se a raiz é quadrada, quer dizer que a gente precisa elevar o nosso número ao expoente 2. Então, nós temos aqui que menos 1 elevado ao quadrado vai dar mais 1. E menos 3 elevado ao quadrado vai resultar mais 9. Então, é impossível a gente chegar num resultado negativo, tá bom? Então, é impossível qualquer raiz quadrada que tenha sinal negativo, ok? Vamos para os outros exemplos. Quando o radicando, ele pega toda a fração, nesse caso que tá aqui, ó, então quer dizer que temos que resolver raiz quadrada de 36 e raiz quadrada de 64. Vamos imaginar separado, ó. Raiz quadrada de 36 e raiz quadrada de 64. Então, raiz quadrada de 36 vai ser aquele número que multiplicado por ele mesmo dê 36, que seria qual? Seria o 6. E raiz quadrada de 64, 8, porque 8 vezes 8 é 64. Então, meu resultado foi 6/8. Neste caso aqui, eu posso simplificar. Vou simplificar por 2, que vai dar 3/4. Então, 3/4 é o nosso resultado. Aqui, eu dei um exemplo com um número decimal, que é um número com vírgula. Para a gente resolver a raiz quadrada aqui, nós temos que transformar esse número decimal em fração. Então, nós vamos pegar o número todo sem a vírgula e vou colocar no numerador. No caso, tem um 0 aqui, eu também vou tirar esse 0. Então, vai ser 25. E vamos ver quantas casas decimais nós temos depois da vírgula. 1, 2. Então, vai ser 2 zeros. 25 centésimos. Aí, a partir daqui, a gente já consegue resolver. Por quê? Raiz quadrada de 25, sabemos que é 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. E raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Só que não vamos deixar nosso resultado em fração, porque nossa raiz está em número decimal. Então, nosso próximo passo é transformar esta fração em número decimal. Como? Fazendo o inverso que a gente fez aqui.
vou pegar o número que está no numerador, que é na parte de cima da fração, e vou colocar a vírgula de acordo com a quantidade de zeros que eu tenho no denominador. No caso aqui, um zero apenas. Então, se é um zero, é uma casa após a vírgula. Neste caso, eu vou precisar completar com um zero aqui antes da vírgula, tá? Então, meu resultado aqui é 5 décimos. Ok, pessoal? Estes dois exemplos aqui tá na página 23 da nossa apostila 2. Pessoal, dando continuidade aqui, eu cheguei mais um pouco à frente da nossa matéria, na página 25, e nós temos aqui potências com expoentes inteiros. O que é isso? É quando o expoente é negativo. Então, quando esse meu expoente de um número racional, pode ser um número, uma fração ou um número com vírgula, esse expoente é negativo. Então, não tem como a gente resolver quando esse expoente está negativo. A nossa opção é transformar esse expoente negativo em um expoente positivo. E como que a gente vai fazer isso? Na aula passada, vocês aprenderam sobre o inverso de um número racional, não é? O que é o inverso do número racional? Nós invertemos a fração. Então, o número que está no denominador, ele vai para o numerador. O número que está no denominador sobe e no numerador desce. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é colocar aqui, vou colocar meu expoente aqui positivo. Quando a gente faz essa mudança do expoente negativo para o positivo, a gente precisa inverter aqui a nossa fração. O inverso de 1/2 vai ser 2 sobre 1. E assim, vai cair numa potência com expoente natural, e assim nós vamos continuar a resolver. Então, nós temos aqui o 2 elevado ao cubo, que é a mesma coisa que o 2 multiplicado 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Essa é a nossa resposta. Esse exemplo está na página 26. Agora, eu dei um outro exemplo aqui, que é um número natural. E nós sabemos que todo número natural, ele tem o número 1 aqui no seu denominador. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa fazer o inverso dele. Então, esse 1 vai para o numerador e o 8 para o denominador. Assim, a gente inverte e transforma essa potência em uma potência de expoente positivo. E vamos multiplicar da mesma maneira. 1/8 elevado ao cubo é a mesma coisa que 1/8 multiplicado 3 vezes. Então, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, nós vamos fazer aqui do lado. 8 vezes 4, 32 vão 3. 8 vezes 6, 48. Mais 3, 51.
Então, nós temos aqui 1/512. Então, eu dei aqui um exemplo com fração e um exemplo com número inteiro. Se aparecer também com um número que seja decimal, com vírgula, é a mesma coisa que eu expliquei. Ou você pode transformar o número em fração, né? Porque no caso, para a gente fazer o inverso, a gente precisa ter uma fração. Então, primeiro transforma esse número em fração e depois resolve o expoente, resolvendo com uma potência de número de expoente negativo. Outra parte, pessoal, que eu já ensinei esse ano ainda, quando a gente estava na escola, é sobre as propriedades da potenciação. Só que agora nós vamos usar essas propriedades com os números racionais. Na época eu expliquei as propriedades com os números inteiros, agora nós vamos aprender com os números racionais. A propriedade continua a mesma, o que vai mudar é o número racional. Então, nós temos aqui 4 exemplos de propriedades. Nós temos a primeira. Lembrando, pessoal, que essas propriedades só podem ser usadas quando nós temos potências de mesma base. O que é isso? Base repetida. Então, eu tenho aqui um exemplo. Menos 1/3 que multiplica menos 1/3 elevado ao quadrado elevado à quinta potência. Então, nós temos aqui uma multiplicação de potências de mesma base. É o que eu falei no começo. Para a gente resolver usar essas propriedades, a potenciação precisa ter a mesma base. Por quê? A gente vai fazer a conta usando só o expoente. A base, por ser a mesma, a gente vai só repetir ela. Então, se a gente tem aqui multiplicação, quando a gente tem uma multiplicação de mesma base, a gente vai somar os expoentes. Então, eu vou repetir essa base, que é 1/3, e vou somar os expoentes, 5 mais 2. Então, 5 mais 2 dá 7, menos 1/3 elevado à sétima potência. Esse é o resultado. Não precisa de calcular, não. A gente aplicou a propriedade e encontrou a potenciação final. Então, nós temos essa propriedade para 4 exemplos. Quais são eles? A multiplicação, que é essa que eu expliquei. Tem a divisão de potências de mesma base. Tem a potência de outra potência. O que é isso? Uma potência elevada a outra potência. E, por último, nós temos uma divisão ou uma multiplicação de potências. Então, nós vamos fazer aqui. O segundo exemplo, eu vou fazer para vocês com a divisão. Divisão de potências de mesma base, onde a gente vai usar só o expoente. Então, eu tenho aqui 4/5 elevado à sétima potência dividido por 4/5 elevado ao cubo. Se no primeiro exemplo temos uma multiplicação e nessa multiplicação somamos o expoente, na divisão vamos fazer o inverso da soma, que é o quê? Subtração. Então, 7 é o primeiro expoente, menos 3, que é o segundo expoente. 7 menos 3, 4. 4/5 elevado à quarta potência. Vocês podem observar que a base continua a mesma, eu só repeti. E a gente está modificando, fazendo a operação só com os expoentes. Terceiro exemplo é o exemplo da potência de potência. Então, vou pegar um número aqui, pegar uma fração, menos 1/2,
elevado ao cubo. Essa já é uma potência, ó. Agora, nós vamos para outra potência, elevado ao quadrado. Vocês podem observar que potência de potência. Então, nós temos a mesma base elevada ao expoente 2 vezes. Então, quando isso acontece, a gente repete a base, que é menos 1/2, e a gente multiplica esses expoentes. 3 vezes 2, que dá 6. Então, meu resultado final é 6. Quarto e último exemplo. Nosso quarto e último exemplo, pessoal, nós temos aqui uma multiplicação elevado ao quadrado. Mas essa multiplicação, ela não tem expoentes de mesma base. Então, o que isso quer dizer? Nós temos que separar aqui essa operação. Mas nós sabemos que todas as duas frações estão elevadas ao expoente 2, que é o expoente elevado ao quadrado. Então, nós vamos separar essas frações aqui. Vou tirar ela do colchete. Vai ficar 1/3 elevado ao quadrado, que multiplica menos 1/2 elevado ao quadrado. E aí, nós vamos resolver como se fosse uma operação normal. Neste caso aqui, não apareceu a mesma base. Então, nós não podemos usar a mesma propriedade, né? Que seria essa propriedade da multiplicação. Então, como a base é diferente, eu tenho 1/3 e 1/2, nós vamos resolver separado. Então, vamos elevar aqui 1/3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1/3 vezes 1/3, que vai dar 1/9. Isso tudo multiplicado. Agora, vamos elevar menos 1/2 ao quadrado. Lembrando do sinal, da regrinha de sinal. Negativo com negativo, fica positivo. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Caímos aqui numa multiplicação de fração, que é só a gente multiplicar em linha reta. 1 vezes 1, 1. 9 vezes 4, 36. Encontramos aqui o nosso resultado, que poderá acontecer também com número decimal, número com vírgula, tá? Esses exemplos estão na página. E agora, eu vou pedir para vocês resolverem os exercícios, que vai da página 22, pessoal, até... Vocês vão fazer 22 e 23, que fala sobre a potência e a raiz quadrada. E depois, na página 26, que está falando sobre a propriedade da potenciação e a potenciação com os expoentes negativos. Então, são essas 3 páginas que vocês vão resolver para essa semana. Lembrando que eu estou aqui, as ordens à disposição de vocês. Qualquer dúvida é só me chamar. Um beijo e boa semana. Bons estudos!